Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Leonardo Bonfim, seu professor de Física. Agora estamos na nossa unidade 6, já estamos bem no finalzinho. De todas as aulas, essa é a aula mais rápida que a gente vai ter. Geralmente eu falo sobre esse conteúdo em 2 minutos eu falo sobre esse conteúdo, mas é claro que a gente vai falar um pouquinho mais específico, né? Então vamos lá, fenômenos, né? Nesse capítulo a gente vai falar sobre fenômenos químicos e físicos, mas o que é um fenômeno? Fenômeno é aquela mudança que tem no estado da matéria. Mas o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa espaço e lugar no mundo, né? Que tem volume, que tem massa. E aí essa mudança, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser um fenômeno químico e ela pode ser um fenômeno físico. E aí, nesse capítulo, vamos entender como que identifica o fenômeno químico e o fenômeno físico, beleza? Então, ó, primeiro que a gente vai falar aqui sobre fenômenos físicos. Então, ó, o que é fenômeno físico? É toda a transformação da matéria que ocorre sem mudar a composição química. Então, para que quem lembra aí do primeiro ano do ensino médio, né? Na química, a gente fala sobre composição, né? Então, composição é aquelas letrinhas, tá, gente? Os elementos químicos, H2O, NaCl, essas são as substâncias, tá? E aí, por exemplo, quando eu quero fazer uma mudança química, eu tenho que mudar a sua estrutura. Essa estrutura dessas letrinhas, desses elementos químicos, tá? Então, os fenômenos físicos não têm essa mudança nessa estrutura. Então, por exemplo, fusão do gelo, né, que é derreter o gelo, ebulição da água, que é evaporar a água, acender uma lâmpada, cortar um papel, amassar um papel, quebrar uma madeira. Deixa eu ver aqui mais. São fenômenos que você não vai mudar a sua estrutura. Então, se eu amassar, ou quebrar, ou rasgar, não vai, tá? É sempre fenômenos físicos. E mudança de estado da matéria também é um fenômeno físico. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tiver a água do gelo e transformar em estado líquido, ele deixou de ser água? É H2O do mesmo jeito. Então, ele continua sendo um fenômeno físico. Então, se eu pegar qualquer coisa, por exemplo, quero pegar um ferro, né? E eu derreter esse ferro, fundir o ferro, ele vai mudar a sua composição química? Não, ele vai continuar sendo ferro, eu só deixei ele do sólido para o líquido e assim por diante, beleza? Então, quando tiver mudança de estado, é fenômeno físico, beleza? Quando você corta, amassa, quebra, é fenômeno físico. Quando eu acendo uma lâmpada, desligo uma lâmpada, liga a televisão, desliga a televisão, fenômeno físico, beleza, galera? Então vamos lá. Próximos. Então aqui a gente tem um exemplo aqui de fenômenos físicos, tá? A gente tem um exemplo aqui da água. A composição química é H2O, tem duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, o que que acontece? Quando aumenta a temperatura, ele vira líquido. Então, estava sólido, virou líquido. Continuou sendo H2O. Então, aqui, ó. Aqui H2O sólido. Aumentei a temperatura, virou H2O líquido. Então, ainda, ó, mudança de estado, sólido para líquido, continua como fenômeno físico, porque eu não mudei a sua estrutura química aqui, ó. E aí, a água líquida vai evaporar, continua H2O, beleza? Outro aqui, ó, que a gente tem aqui os pontos de fusão e ebulição, tá? Que são as propriedades químicas e físicas. Que aqui é da água, é bem definida, beleza? E aí ela não muda a mudança de estado. No sólido ele é zero ponto de fusão e o ponto de ebulição é 100. Quando ele está líquido é zero ponto de fusão e o ponto de ebulição é 100. Quando você muda essas estruturas aqui, essas propriedades, é sinal que teve um fenômeno químico também, tá? Outra forma de poder identificar isso. Fenômenos químicos. O fenômeno químico agora a gente vai pegar dois gases. E nessa aqui, ó, o que é fenômeno químico? É toda a transformação da matéria que muda sua composição química. Agora, nesse caso, vai ter uma mudança de composição química. Então, eu tenho dois gases aqui, ó. Tem um gás hidrogênio, H2. Eu tenho o gás oxigênio, ó, o ponto de fusão é menos 259 e o ponto de ebulição é menos 253. E aqui, ó, o ponto de fusão é menos 218 e o ponto de ebulição menos 283, tá vendo? Que ele tem mudanças de estados diferentes. Quando eu misturo esses dois gases, eu viro a água. E aqui eu tenho um ponto de fusão e ebulição diferente. Então, ó, se mudou as propriedades físicas dela aqui, ó, é um fenômeno químico. Lembra que eu falei no slide passado?
E aqui, ó, a composição era H2 mais O2. Eu tenho duas coisas virando uma só. Então, ele mudou sua estrutura química. Ele não é só o H2 e só o O separado. São duas coisas juntas. Beleza? Outra dica. Toda vez que você tiver combustão, fenômeno químico. Beleza? O que é combustão? Queimar. Eu vou acender uma vela, eu vou queimar uma tora de madeira, eu vou queimar um papel, eu vou tacar fogo num sofá, eu vou acender um fogão. Toda vez que você tiver combustão, fenômeno químico. Beleza? Então aqui, ó, quando a gente tem fenômeno químico, as nossas propriedades e a substância molecular vai mudar. Então a gente tem aqui o hidrogênio e o oxigênio, que é o que vai queimar, o combustível que vai queimar, produzindo a água, tá? E ele não é o comburente nem o combustível, beleza? Então lá, exercícios, gente. Lembrem que essa aula é bem curta mesmo, tá? Não se assustem. Vamos lá. Quando quebramos um pedaço de madeira, temos o exemplo de. Lembra lá que quando quebra, fenômeno físico. Então vamos aqui grifar fenômeno físico. Esse aqui, ó. Ixi, esse aqui não marca texto aqui. Fenômeno físico. Deixa eu apagar aqui para ficar mais organizado, né? Então a gente tem aqui fenômeno físico. Número 2. Fenômeno físico é, vamos lá, uma mudança da matéria sem alterar a sua estrutura. Opa, é essa aqui mesmo. Então a letra A. É uma reação química? Não. Qualquer alteração sofrida pela matéria? Não. Uma mudança de matéria com alterações profundas na estrutura? Não, isso aqui é química. Questão número 3. Uma das maneiras de se obter o sal de cozinha NaCl é através da água do mal. Então tem o NaCl. A água do mar é uma solução aquosa, onde temos dissolvido entre osso o cloreto de sódio. Através do aquecimento evaporamos a água cristalizando o sal. Desse processo temos. Então aqui, ó, eu tenho um H2O mais NaCl, estão misturados. Beleza? E aí, quando eu aqueço, a água vai embora e fica só o NaCl. Isso aqui é uma reação química. Mas também é um fenômeno químico, beleza? Então, como a gente está falando só de fenômenos químicos, então vocês vão marcar a letra B, beleza? E a última, fenômeno químico é uma mudança que sem alterar a estrutura, é errado, isso é fenômeno físico. Uma transformação de matéria com mudança na sua estrutura, correto, essa aqui. Beleza, galera? Então, essa é a nossa aula bem curtinha. Fiquem com Deus e até a próxima.